Continuemos então de onde paramos. Mas você sabe onde eu parei? Esse vídeo já é a segunda parte de uma aula super especial sobre o Pai Nosso, baseado nas catequeses de ninguém menos do que um grande doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino. Caso você não tenha visto a primeira parte dessa oração, vou deixar aqui o link, um cardzinho também que você pode acessar mais facilmente. Darei então continuidade à nossa oração. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, convide todos aqueles que desejam aprender cada vez mais. Continuemos após a vinheta. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Veja só, Deus não está preocupado somente com as coisas espirituais, pois as coisas materiais também são importantes, como uma casa, a comida e as coisas que são necessárias para a nossa vida. Essa parte mostra a coragem que o Espírito Santo nos dá para rezarmos a Deus. A coragem para que o coração do homem não fale por medo de lhe faltar o necessário, mas acredite firmemente que tudo é provido por Deus. Aqui o Espírito Santo nos ensina a pedir coisas necessárias à vida presente, que são perfeitamente obtidas aqui. Ao mesmo tempo nos mostra que as coisas temporais também são providenciadas por Deus. Pode ser que nossos pais tenham um excelente trabalho que lhes dê muito dinheiro para prover muitas coisas. Pode ser que possam nos dar somente o necessário e podemos achar que, foi meu pai que me deu. Mas Deus é que deu a oportunidade do seu pai, ou até mesmo de você, de conseguir um novo emprego. Deus deu a oportunidade para mim de fazer uma faculdade. Se Deus não tivesse aberto as portas, eu não teria feito. E se não tivesse feito uma faculdade, não teria um trabalho. Absolutamente tudo é provido por Deus. O pão nosso de cada dia ainda nos ensina a evitar 5 pecados por causa do desejo das coisas temporais. O primeiro pecado é o desejo desmedido sobre as coisas, ou seja, buscar coisas que excedem o meu estado de vida. Às vezes uma pessoa ganha um sapato bonito, amanhã ela já quer outro, semana que vem ela quer o mais caro, hoje você pode ganhar um belo carrinho de brinquedo, semana que vem você quer um maior, daqui um mês você viu na propaganda um com controle remoto, aí você já quer, no outro ano você já quer uma frota de carros para brincar, quando você só precisa muitas vezes de um. Isso é um vício que o ser humano tem, a desejar cada vez mais coisas, e coisas que nem sempre são necessárias à sua vida. Essa oração ajuda a apagar esse desejo demasiado pelas coisas. O segundo vício, e esse é maior ainda, é que para alguns a aquisição temporal de bens prejudica e defrauda os outros. O que eu quero dizer com isso? Às vezes uma pessoa pode ter um desejo tão intenso de ter alguma coisa e por algum motivo ela não pode naquele momento, ela pode recorrer até mesmo ao roubo. Ou seja, você pede algo para o seu pai, para sua mãe, mas por algum motivo ele não pode te dar e você sabe que alguém que você conhece tem e talvez não dê falta, você pode ir lá e surrupiar algo da pessoa, dinheiro, bens, enfim. Isso também é um problema que se pode dar no coração do homem. O terceiro é a preocupação excessiva, pois algumas pessoas não ficam satisfeitas com o que têm e já estão pensando no próximo. Mas eu ganhei um videogame novo hoje. Mas será que o ano que vem meu pai vai ter dinheiro para me dar um videogame novo? Esse ano eu viajei. Será que o ano que vem eu vou viajar de novo? Eu vou viajar para um lugar mais bonito, mais legal? Ou até mesmo o pai de família que fica excessivamente preocupado se vai conseguir dar uma boa escola, dar um celular pro filho, dar um brinquedo da moda. Enfim, essas coisas podem acontecer. Talvez você já tenha passado por isso. O quarto é a voracidade, ou seja, são aqueles que consomem mais do que precisam. Isso é muito fácil de notar, por exemplo, com a comida. Às vezes você tem o desejo de comer um doce, aí você vai lá e come 1 ou 2 brigadeiros. E é o suficiente para passar a sua vontade. Mas às vezes por gula, você come 10. Ou você recebe o seu salário e em vez de agir com prudência, gasta tudo, gasta com coisas inúteis. Ou seja, consome mais do que precisa. E o quinto e último é a ingratidão. Quando alguém se orgulha das próprias riquezas e não reconhece que vem de Deus,
Isso é péssimo e faz a pessoa ser ingrata e orgulhosa. Ah, porque eu fiz isso, porque eu conquistei aquilo. Tudo que temos é dom gratuito de Deus, as coisas materiais e as espirituais. E o último ponto, sobre o pão espiritual. Sim, também pedimos o pão espiritual. E é o que? A comunhão, a Eucaristia. Que não nos falte também o pão espiritual, que participamos sempre que possamos da Santa Missa. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ah, esse é um grande conselho que o Espírito Santo nos dá, pois ele é necessário à nossa salvação. E isso é demonstrado nesse pedido, porque com ele todos nós reconhecemos e confessamos que somos pecadores e devedores. Se alguém pecou, deve se humilhar diante de Deus. Sim, devedores de Deus, porque Deus nos perdoou. Na sua cruz ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Não foram os judeus que crucificaram Cristo, foram os nossos pecados. Ele foi posto ali por nós e mesmo assim foi capaz de perdoar. Ou seja, é inadmissível que um Deus tão misericordioso como esse, que nos perdoou, nós possamos dizer que o amamos e que amamos a Deus e não perdoamos as pessoas, independente da ofensa ou do que o outro tenha feito a nós. Qualquer coisa que tenhamos sofrido nessa vida é incomparável à dor de Cristo na crucificação. Mas, embora pecadores, não devemos nos desesperar, pois o desespero pode nos levar a pecados maiores. Devemos confiar na misericórdia de Deus. Pois em qualquer dia que pedirmos arrependido, teremos a misericórdia. Pois o atributo maior do amor de Deus a nós é a sua misericórdia. Mas a sua misericórdia se manifesta naqueles que estão arrependidos, buscam a reconciliação, se afastam do pecado e buscam viver uma vida em paz e em união com Deus. E quando digo reconciliação, estou me referindo também à reconciliação com Deus, que significa a confissão, o sacramento da confissão, que é você ir até o sacerdote e dizer os seus pecados e pedir o perdão de Deus. Foi dessa forma que Jesus escolheu que fosse, pois no Evangelho de São João, Jesus disse o seguinte: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. E é, portanto, quando alguém se confessa que lhe é perdoada a pena. Deus está todos os dias de braços abertos como o Pai do Filho Pródigo, in persona Christi, que significa como Cristo, e através do ministério da igreja, dado ao sacerdote, que nos perdoa, nos dá uma penitência, entramos novamente em comunhão com Deus. Dito isso, se portanto não perdoardes, não serás perdoado. Ou seja, não adianta eu ir pedir o perdão de Deus se eu não perdoo a quem me ofendeu, ou também não busco pedir perdão se o errado fui eu. Essa misericórdia de Deus nos faz ter compaixão dos outros, e é por isso que pedimos que Deus nos perdoe e que sejamos capazes de perdoar e não nos deixeis cair em tentação. Sobre isso, podemos nos perguntar 3 coisas: o que é tentação, por que o homem é tentado e por quem ele é livrado da tentação. Ser tentado nada mais é do que ser provado. Tentar o homem é provar a sua virtude. O homem é tentado de 2 formas, para agir conforme a virtude exige, às vezes fazendo o bem, às vezes evitando o mal. O homem é provado quando está disposto a fazer boas obras, como o jejum, a oração, uma mortificação. Essa virtude se mostra quando ele está disposto a fazer o bem. Mas Deus às vezes permite a provação ao homem, não porque duvida dele, porque não acredita nele, mas para que todos o conheçam e que sirva de exemplo aos demais. Quando, por exemplo, Deus tentou Abraão para que sacrificasse seu filho, ou quando permitiu que o demônio tentasse Jó, e por isso que Deus envia tribulações aos justos, a fim de que, suportando pacientemente, possam progredir na virtude, alcançar o céu e ajudar os seus irmãos pelo testemunho. Portanto, Deus tenta provocando ao bem, e ele nunca, jamais tentará o homem acima das suas capacidades. E se porventura for nos permitido uma tentação, Deus está do nosso lado, pronto para nos dar a graça, mas devemos sempre pedir. A segunda forma é quando o homem é induzido ao mal, e se ele resiste,
pede e não consente, maior é a sua virtude. Mas ninguém é tentado por Deus dessa forma. O homem é tentado pela própria carne, pelo diabo e pelo mundo. De que forma? Pela própria carne, quando queremos fazer algo bom, mas muitas vezes o nosso corpo não quer, preguiça, teimosia, orgulho, enfim, muitos são os fatores. E pelo diabo. Em alguma aula aqui da catequese, eu já te falei sobre a grande batalha que houve no céu. Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso do paraíso. Com isso, ele está com inveja e com ódio de todas as criaturas que são mais simples, como nós, que temos uma inteligência bem menor do que a de um anjo, porque ele é um anjo, mas que se verteu em demônio. Ele não tem nada para fazer a não ser nos levar para o inferno. Ele não pode fazer nenhum mal a Deus, mas a nós ele pode. E o que ele faz? Ele nos tenta para levar a nossa alma ao inferno. Pode nos tentar de diversas formas. Pode nos tentar a brigar com os nossos pais e desonrá-los. Pode nos tentar a roubar, a invejar. É por isso que devemos pedir sempre a Deus para estarmos unidos com Ele e termos a graça de não consentir nesses pecados. E pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno. Muitas vezes as distrações do mundo, os prazeres, as coisas podem o quê? Nos afastar de Deus. Quando desejamos muito as coisas desse mundo, podemos esquecer de Deus e buscar só o dinheiro, o prazer, a comida, a viagem, os bens materiais e nos esquecermos que a verdadeira felicidade está em estar com Deus. E além disso, o mundo nos tenta pelo desejo excessivo e descontrolado das coisas. Mas e por quem o homem é livrado? É importante ressaltar aqui que Cristo nos ensinou a orar não para que não sejamos tentados, mas para que não caiamos na tentação. Porque se o homem vence a tentação, merece a coroa. Como te falei, a virtude do homem é provada na tentação, seja para crescer e progredir, seja para dar testemunho aos irmãos. E é por isso que ele nos ensina a rezar para que não sejamos induzidos a consentir no pecado, pois ser tentado é humano, mas consentir é diabólico. E se não consentirmos a tentação, mantemos o coração puro, pois está dito: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E é assim que chegamos à visão de Deus, a qual ele nos conduza. Mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor nos ensinou a pedir perdão pelos nossos pecados, a perdoar, a livrar-nos das tentações e aqui para que sejamos preservados de todos os males. Primeiro, para impedir que a aflição nos ocorra. Mas isso também pode acontecer, pois nesse mundo todos sofrem. Contudo, Deus também concede que não sejamos infligidos por um mal muito maior quando sabe que nós não conseguiremos resistir, assim como um médico não dá remédios violentos a um paciente enfraquecido. No céu, ali haverá libertação universal e nenhum mal nos chegará. Além disso, o Senhor também nos liberta do mal pela consolação, pois, como disse, nesse mundo tereis aflições. Mas sem a consolação de Deus, não seria suportável a vida nesse mundo. Deus também cumula os aflitos com tantos bens que estes até mesmo se esquecem dos males que passam. Deus também nos livra do mal quando, permitindo a tribulação, faz com que ela se converta em um bem, porque as tribulações para os santos são como uma coroa. Por isso os santos se gloriam da tribulação. Muitas vezes você já deve ter passado por algo na sua vida que você no momento viu que era muito ruim, se entristeceu, mas quando passou um tempo você viu que aquilo te fez crescer, te fez progredir ou te livrou de algo muito pior. É assim que Deus converte o mal em bem. Por isso o Espírito Santo, pelo dom da sabedoria, nos faz pedir assim. E amém é a confirmação universal de todos os pedidos. Eu sei que eu falei muito, mas eu quero dar aqui uma resumida em tudo que eu disse para a gente aprender bem. Para resumir, na oração do Senhor está explicitado todas as coisas desejáveis e todas as indesejáveis. Dentre todas as coisas desejáveis, a maior de todas é Deus. Por isso pedimos a glória de Deus, a santificação do seu nome e que venha a nós o vosso reino. 3 coisas desejamos receber de Deus. A primeira, alcançar a vida eterna. Pedimos isso ao dizer: venha a nós o vosso reino. A segunda é que seja feita a vontade de Deus e a sua justiça. E a terceira, pedimos de tudo aquilo que é necessário à nossa vida, como pedimos o pão nosso de cada dia. E as coisas detestáveis que devemos evitar a todo custo, que é contrário ao bem. Para combater isso, tem 4 bens que devemos desejar. O primeiro é a glória de Deus, que nenhum mal pode se lhe opor, a vida eterna e o pecado
pecado se opõe a ela, por isso é uma coisa detestável. O terceiro bem que pedimos é a justiça e as boas obras, e as tentações se opõem a elas, porque as tentações nos impedem de fazer o bem, por isso pedimos não nos deixes cair em tentação. E a quarta que pedimos é livrai-nos do mal, ou seja, pedimos a remoção de tudo aquilo que pode nos causar um mal muito grande. Pedimos também em livrai-nos do mal com toda a igreja, que se manifeste a vitória de Cristo já alcançada sobre o príncipe deste mundo, que é Satanás, ou o demônio. E pelo amém, exprimimos o nosso fiat, quer dizer que assim seja. Quanto conteúdo, não é? Essa é uma oração muito importante mesmo, como você deve ter notado. E o assunto não se esgota por aqui. Há muitos outros santos, muitos escritos com ensinamentos dos papas, da igreja, teólogos importantes, muitas outras pessoas que falam sobre essa preciosa oração. Aqui eu fiquei com os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, que é um santo que eu gosto muito, tanto dos seus escritos, das suas orações, enfim, eu espero que você tenha acompanhado até aqui. Se ficou um pouquinho difícil, deixa nos comentários as suas dúvidas, assista novamente e compartilhe com todos aqueles que querem aprender mais sobre o Pai Nosso.